Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, dependendo da hora que você nos der a honra de assistir a esse vídeo informativo. Meus amigos, o nosso assunto principal, claro, é o Haddad. Uma jornalista tenta fazer fofoca, fazer intriga entre o Haddad e alguns deputados e recebe uma resposta dura. Mas antes eu quero dizer para vocês, agora nós estamos aqui, às 15 horas e 17 minutos do dia 22/3 de 2024. O Mauro Cid acaba de ser preso, né? Ele teve áudios divulgados, aonde ele acusava a PF de pressioná-lo e também o ministro Alexandre de Moraes, e ele acaba de ser preso. Ele prestou depoimento por 30 minutos, não convenceu, e o ministro Alexandre de Moraes volta a decretar a prisão do cara. A gente vai falar muito mais sobre isso na nossa live hoje, às 21h15. Agora vamos ao nosso assunto principal. O Haddad hoje deu uma entrevista para falar sobre economia, taxa de juros, e uma repórter lá pelas tantas fez uma pergunta se ele ia divulgar mais dados, porque estava havendo fofocas de que a Receita Federal não estava divulgando as coisas de forma correta. Ele não gostou, não. E a resposta foi bem dura. Vamos fazer o seguinte? Vamos ouvir tudo isso, vamos assistir tudo isso e a gente volta analisando. Antes, por gentileza, não esqueça de dar like já e passar adiante, tá bom? Mais informações sobre a questão do PERSE, porque o setor e deputados criticaram que foi divulgado, dizem que tem erro. Olha, eu já falei para vocês o seguinte: todas as contas da Receita Federal são auditáveis. Quando a Receita Federal assina uma lei, por exemplo, ela responde por improbidade se ela mentir, os técnicos da Receita. Então é muito fácil você falar no jornal que os dados da Receita não batem. Agora, você responde por isso? Os técnicos da Receita respondem. E o Tribunal de Contas da União pode ser acionado a qualquer momento, já disse isso publicamente. Aciona o Tribunal de Contas da União e nós fazemos um batimento das contas conjuntamente, não tem problema nenhum. Fizemos isso com a reforma tributária, lembra-se? Lá tinha dúvida do Congresso sobre as contas da Secretaria Extraordinária, do Bernardo Api. Nós abrimos as contas para o Tribunal de Contas, validou as contas, como tudo que é feito pela Fazenda, validou as contas e o Congresso avançou na reforma tributária. Se quiser que o Tribunal de Contas interaja com a Fazenda com o mesmo propósito de esclarecer a opinião pública, agora, se uma ação judicial desbaratou R$1 bilhão, né, de lavagem de dinheiro, você imagina o que já não aconteceu com esse programa. Então ali não é... A Fazenda não trabalha com esse tipo de comportamento. A Fazenda não pode perder credibilidade. Os dados são auditados por pessoas que têm 20, 30 anos de carreira, que assinam documentos, respondem por isso. Então, um mínimo de consideração e respeito pelos servidores, mas sem prejuízo de uma interação com o Tribunal de Contas ou com quem quer que queira auditar essas contas, para não haver novos erros. Tudo que nós queremos evitar são decisões equivocadas por falta de informação. Tá certo? Ministro, sobre as projeções do bimestral, você poderia explicar para a gente por que uma redução tão expressiva na receita, mesmo com o novo regulamento das subvenções de ICMS? Uma redução? Da projeção de arrecadação de medidas aprovadas no ano passado. Eu acredito que está em linha com o projetado no orçamento, não? O Tesouro acabou anunciar, por exemplo, medida de taxação de juros sobre capital, a projeção de arrecadação diminuiu de 10 bilhões para 0, e da subvenção do ICMS de 35 bilhões para 25. Minha pergunta é: isso pode gerar algum tipo de incerteza sobre outras estimativas? Não, ao contrário, né? Quando você rever para baixo, você está sendo mais cauteloso, né? Você está revendo para baixo, porque você está sendo mais cauteloso. Você está aproximando mais daquilo que você imagina que vai performar. É uma medida de
responsabilidade de fazer isso. Quando você corta, por exemplo, a receita prevista no orçamento com concessões, você está fazendo um ajuste a menor justamente porque você não está confiando que aquela receita vai performar. Então são ajustes que estão sendo feitos. Agora, se uma outra receita inesperada aumentou mais do que devia e compensou, tanto melhor. Entendeu? Ministro, vou falar um pouco do cupom, sobre a questão da mudança do guidance lá, prevendo só mais um corte de 0,50. Na verdade, o Banco Central está se mantendo preso, né, a uma ação futura, mas o senhor 0,50 só acha que é ruim ou não? Como é que o senhor vê essa questão? Olha, eu acredito que ele resolveu aguardar junho para tomar uma decisão. Ele não falou que vai aumentar para 0,75, nem que vai manter de meio, nem que vai diminuir para 0,25. Ele não falou isso. Ele falou: eu vou tirar o plural. Eu vou tirar o plural para ter liberdade de tomar uma decisão à luz do que estiver acontecendo no mundo. Agora, eu sou otimista em relação ao que vai acontecer com o mundo até lá. Pode ser que as minhas esperanças não se confirmem, mas por tudo que eu ouvi nos encontros internacionais dos quais eu participei o ano passado, eu acredito que em algum momento, né, até o meio do ano, aí difícil precisar o mês, mas deve começar um ciclo de corte no FED e no Banco Central Europeu. Se isso acontecer, desanuvia o ambiente econômico internacional, e como a nossa inflação está mais bem comportada do que os nossos pares, né, e até do que alguns países desenvolvidos, não vejo razão para esse ciclo não continuar. Mas, enfim, é óbvio que sempre todo mundo trabalha com cenários, né? O nosso cenário é de que, e de novo, não é só um desejo, né? É um cenário com base em encontros internacionais em que eu pude conversar com essas pessoas. Eu pude ouvir essas pessoas que vão tomar a decisão. Então, com base nessas conversas, eu quero crer, e o mercado está apostando nisso também, não é só... Se você for pegar até outro dia, as apostas no corte em junho estavam bem superiores a 50%. Depois caiu um pouco, depois subiu um pouco, mas sempre acima dos 50%. Então, essa premissa está baseada em alguns fatos concretos, né? O comportamento do mercado, o comportamento das autoridades monetárias do mundo que se encontram no G20, na reunião do FMI, para discutir esses assuntos, e a perspectiva nossa continua essa. Isso pode mudar? Pode mudar, mas... Bom, tá bem? Obrigado. Bem, pessoal, é isso aí. Vocês acabaram de assistir a entrevista do Haddad. É uma forçação de barra inacreditável. Os caras tentam fazer fofoca. Os caras não se preocupam com os fatos concretos como são. Eles tentam arrumar uma maneira de colocar o Haddad em saia justa. Ele foi muito bem, né? Deu dura resposta para a jornalista. Perguntou se ela se responsabilizaria por insinuar fraudes na Receita, e se saiu muito bem. Está fazendo um excelente trabalho, tá certo, na economia. Lamentavelmente, nós temos toda a mídia, toda a elite contra a gente. Mas fazer o quê? Árvore que dá fruto é a que é apedrejada. Gostou dessa informação? Gostou da informação que o Mauro Cid acabou de ser preso? A Polícia Federal não se convenceu no depoimento do mesmo, o acusou de descumprir medidas cautelares e ele acaba de voltar para a cadeia. A gente vai falar tudo sobre isso na nossa live das 21h15. Muito obrigado a todos vocês. Não esquece não, mete o dedo no like, comenta e passe bastante adiante. Obrigado, gente.